Olá pessoal, olha só, estamos começando mais um podcast Via Mística. Aqui todas as quartas-feiras às 16h30 você tem esse encontro marcado comigo. E olha, se você está chegando agora, por favor, já se inscreve no canal, aciona o sininho, porque todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, o YouTube vai te notificar que nós estamos aqui fazendo alguma coisa nova, né? E por favor, nos ajude também a divulgar o canal. Compartilhe esse canal com as pessoas, com os amigos, com os familiares, todas as pessoas que você sabe que gostam das mensagens que são passadas aqui através do nosso podcast. Toda quarta-feira você sabe que a gente traz pessoas incríveis para falar sobre temas diversos da espiritualidade, das terapias alternativas complementares e holísticas, das paraciências. E com certeza você sabe que esse encontro marcado é um momento de aprendizado e de saber. Hoje estou recebendo um amigo querido que aceitou o meu convite para vir aqui para a gente falar sobre um tema super legal. Não vamos falar só sobre esse tema especificamente, vamos falar sobre espiritualidade, sobre a história de vida dele como um todo, mas sobretudo vamos falar sobre projeção, viagem astral. Será que todo mundo pode fazer? Será que eu consigo fazer? Será que você consegue fazer? É uma habilidade que todo mundo tem? Ou é um dom especial, sagrado e divino? Estou falando de quem? Do Wagner Borges. Claudinei, tudo bem, querido? Cara, que legal estar aqui com você, viu? Prazer, viu? Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, o pessoal que está assistindo a gente. Sim. O que eu puder clarear aí sobre essa área que eu gosto tanto, né? As saídas do corpo. Exato. Estou aqui, posso responder pergunta do pessoal. Isso. Perguntas, viu, pessoal? Que eu souber responder. Porque ninguém sabe tudo, né? O que o Wagner não sabe responder, gente? Um monte de coisa. Imagina. Olha, você que está conectado com a gente está aqui online. Envie as perguntas pelo chat, todas as dúvidas que você tiver, e o Wagner vai responder. Será que você já saiu do corpo? Será que essa sensação que a gente tem às vezes à noite é uma saída realmente do corpo ou é uma viagem da cabeça? O Wagner vai falar sobre tudo isso. Wagner, como é que você se descobriu nesse universo da viagem astral, da projeção? Bom, vamos lá. Eu tenho 61 anos atualmente. Quando eu tinha 15, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a experimentar essas experiências durante o sono. Eu deitava para dormir, Claudinei, sem saber como tinha acontecido. Eu acordava bem alto sobre a cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um ser incorpóreo, um espírito, uma mente. Olhava de cima para baixo, via o Pão de Açúcar, a Enseada do Botafogo, Praia do Flamengo, via a cidade como um todo. Logo a seguir eu tinha uma sensação de queda, como se eu despencasse e em frações de segundo eu encaixava no corpo, assim com aquele solavanco. Eu não tinha dúvida nenhuma do que tinha acontecido, porque a sensação era tão arrebatadora que era superior à lucidez da vigília, não era um sonho. Eu estava consciente lá e eu perguntava assim, como é que pode? Eu estou dormindo e estou acordado? Aliás, cadê a cama? Mas a sensação de liberdade era tão grande, porque o chamado corpo sutil, espiritual, não é afetado pela gravidade. Então eu tinha uma sensação de liberdade e de lucidez que não deixava dúvida. Mas eu tinha 15 anos. Não tinha com quem conversar, na época não tinha literatura falando desse tema. Eu levei meses, Claudinei, para ler uma primeira obra que falava de um fenômeno chamado projeção astral, na literatura mais esotérica, e por corruptela popular, viagem astral, e que modernamente era chamado de experiência fora do corpo, projeção da consciência e tal. E eu, então, pesquisando aqui e ali, eu esbarrei com toda a tradição hermética que falava das iniciações na Velha Grécia, no Velho Egito, e que aqueles iniciados dentro dos templos praticavam as artes espirituais e estudavam aquelas coisas, vida após a morte, expansão da consciência, e no bolo todo uma tal de experiência fora do corpo, conhecida historicamente como projeção astral. Quando eu encontrei essa informação, isso me acalmou. Descobri que não estava louco, tinham outros que até estudavam aquilo desde a antiguidade. Aí fui pesquisando e você sabe, você é adolescente, você lê de tudo. Eu li espiritismo, umbanda, teosofia, eubiose, cabala, tudo que eu encontrava, cara, tentando me achar. E aí o que eu descobri? As experiências fora do corpo são faladas desde a antiguidade, só que cada área tem o seu enfoque, sua abordagem. Eu descobri que desde o yoga antigo, o taoísmo na China e posteriormente a teosofia, o ocultismo, o espiritismo falavam desse tema, só mudava o nome, mas sempre citando a capacidade da pessoa se desprender
em espírito, vamos chamar assim, vivenciar algo e trazer para o consciente. E eu comecei a experimentar isso espontaneamente. E eu tinha um amigo, Claudinei, que ele falava assim, por que você foi mexer com essas bruxarias? Quando você não entende um troço, você acha que é... Você fala assim, isso é macumbaria e tal, devido à falta de informação. Eu falava assim, eu não fui mexer com nada. Eu deito para dormir e quando eu acordo eu já estou nessa condição. Olha. E aí eu comecei a aprofundar um pouco, já entendendo o que estava acontecendo, que na verdade estava emergindo uma capacidade parapsíquica que eu precisava entender, já que ela estava acontecendo. Sim. Aí eu li naquela época, 1978, um livro chamado Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Eu me encontrei ali. Claudinei, você sabe quando o autor está falando a verdade? Porque você olha o que ele está falando, você já sentiu, você sabe que é verdadeiro. O mundo inteiro vai achar que não. Aquele autor está falando algo que eu experimentei. E aí, a partir dali, eu comecei a tentar deitar para dormir, já esperando aquilo acontecer. E aí eu comecei a sentir uma série de sintomas que na época ninguém me explicava. Eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava gritar, não saía nada, até que eu me via fora do corpo. Acordava com a sensação de estufamento. Igualzinho, Claudinei, um reikiano, um passista dando passe, a aura das mãos dilata, a pessoa fala, minhas mãos estão ficando grandes. Maiores, Você deitada, a aura inteira dilatava, sentia vibrações, aquela sensação de falsa queda, quando você está cochilando, dá o solavanco, e eu não tinha com quem conversar. Então eu levei um ano, entre o 15 e 16 anos, para entender o que estava acontecendo, mas na hora que eu entendi, eu não tinha dúvida, cara. Aquilo seria a jornada da minha vida, porque era uma experiência. Eu me sentia mais vivo e melhor lá do que aqui dentro. Aí eu comecei a tentar induzir. E aí eu descobri um monte de coisas. Quando eu deitava tranquilo, era mais fácil daquilo acontecer. Deitava agitado, aquilo não acontecia. E lendo as literaturas da área, cada autor dizia uma coisa. O que me balizava? A minha própria experiência. Aí eu descobri mitos sobre o tema que não batiam e outras coisas que eu encontro. Por exemplo, a determinado autor falava assim, durma vestido de branco, se você quiser ter uma experiência fora do corpo. Eu dormia de cueca, cara, eu era um adolescente, calor danado no Rio. Já o outro autor falava assim, você quer ter uma saída do corpo no astral superior? Fique 3 dias sem fazer sexo. Eu tinha uma namoradinha. Claudinei, eu ficava 3 dias sem namorar, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso, cara. Além da experiência não acontecer. Então, eu fui vendo que cada área doutrinava, revestia o fenômeno com seus dogmas. Como eu não estava atrás disso, eu só queria entender o que estava acontecendo, pegava o capítulo de um livro e outro e ia juntando e fazendo minha visão, que sempre foi universalista. Eu juntava tudo, ocultismo, umbanda, yoga, com a mente aberta. Isso me ajudou a entender tudo. Olha, e é um dom natural, Wagner? Dá para aprender? Porque, olha, eu quando era criança, eu me lembro quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim, eu sentia que eu ia até o teto e voltava. Era uma experiência muito doida, cara. Eu ia até o teto e voltava. Aí eu lembro que uma vez eu virei para minha mãe e falei, nossa, eu sinto que eu tô subindo e depois eu desço. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, isso é normal, é porque você tá crescendo. Eu escutei isso também da minha avó. É porque você tá crescendo. E aí eu acho que isso foi trazendo uma certa lógica para minha cabeça. E aí essas experiências começaram a diminuir. Sim. Né? Sim. E a ponto de eu não tê-las mais. Comecei a experienciar depois que eu fui estudar esoterismo e tal, mas induzindo isso de certa forma com práticas e exercícios. É natural, algumas pessoas têm isso naturalmente, sei lá, como uma arte, né? Que você tem lá o dom de pintar e desenhar. Outras pessoas, de repente, querem pintar e desenhar, vão lá, fazem uma escola, um curso e aprendem técnicas e conseguem, ou não? Não, é uma capacidade natural. Entretanto, tem uma série de coisas que pode travar essa capacidade. Por exemplo, o bebê, ninguém precisa ensiná-lo a respirar. Sim. Quando ele cresce, se ele vai fazer yoga, ele usufrui melhor do ato de respirar, porque ele treinou. A mesma coisa, a saída do corpo, é potencial natural. Mas se a pessoa aprofundar e desenvolver, ela melhora a capacidade que é natural. Eu brinco com meus alunos, Claudinei,
a morte é uma saída do corpo. E todo mundo sai. Definitiva. É definitivo. Da Né? vida toda. Tudo que está encarnado um dia vai embora. Então eu sempre digo, na hora que é para sair do corpo, vai negro, branco, alto, baixo, homem, mulher, gente espiritualista e materialista. Então a saída, ela está intrínseca na capacidade da gente estar dentro. Um dia entrou, um dia sai. Ocorre que em estados alterados da consciência, como na meditação, transe anímico, transe mediúnico, experiência de quase morte, coma ou durante o sono, os laços energéticos que prendem a parte sutil na matéria, eles se abrem temporariamente, por isso está a sensação de flutuação e que você está num colchão de ar lentamente indo para cima. Parece que você está boiando para cima. Você está boiando no ar, é a expressão exata. E aí, isso ocorre naturalmente durante o sono, que o metabolismo está pela metade mais baixo, e as ondas cerebrais mais baixas. Na época eu não sabia nada disso, eu fui com os anos entendendo. Então, essas experiências ocorrem em 3 níveis: consciente, inconsciente e semiconsciente. É potencial natural, mas a pessoa durante o sono, ela emerge um pouquinho sobre o corpo e fica inconsciente, ela não abre, igual o bebê respira sem ter noção do que está fazendo. De vez em quando alguém desperta aqui e fala, como aconteceu? Sempre aconteceu, mas de forma inconsciente. No meu caso, ela se tornou consciente por algum motivo, como acontece com tantos outros. E um detalhe, um mito que se falava naquela época é que para ter uma saída do corpo, você precisaria ser um iniciado numa tradição hermética profunda ou um médium avançado. A maioria das pessoas que eu conheço e os relatos na literatura de projeção astral, ninguém era médium iniciado, era adolescente, começou a ter, depois é que buscou algum lugar onde aprofundasse para melhorar a consciência e usufruir melhor da saída. Mas a saída em si, ela é natural. O lance todo não é a saída, é como despertar para uma saída que ocorre natural. Claudinei, você pega as obras de saídas do corpo, quase todas elas têm um desenho de uma pessoa deitada e ela flutuando por cima. Isso. Cara, por que ela não entrou no mundo espiritual? Por que ela fica aqui? Porque ela está inconsciente. Então, isso levou, na literatura dessa área, todo mundo a falar assim, todo mundo sai do corpo durante o sono. Qual foi o engano? Todo mundo achou que entraria no mundo espiritual. Não. Todo mundo sai, essa saída aqui pequena, literal durante o sono, de vez em quando alguém desperta e explora para fora, mas é natural. Agora, para despertar a consciência, para isso precisa estudar. E aí a consciência também pode travar essa percepção da consciência. De repente, as minhas crenças limitantes. Sim, crença limitante. O meu lado racional, e a minha também necessidade de ser mais lógico em tudo, faz com que eu não tenha essa consciência. E a crença limitante é que é o pior. Por exemplo, você está em algum estudo de alguma doutrina, seja qual for, aí ali dizem assim, só sai do corpo quem é médium. Aí você fala assim, eu não vou sair nunca, eu não sou médium. Quer dizer, você criou uma crença limitante. Por quê? A saída do corpo não é mediúnica, ela é anímica. Podem ter espíritos ajudando, mas mesmo que eles não estejam, você é um espírito encaixado e você tem um potencial da saída, e se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade, porque é uma saída e não é isso. A saída pela morte é porque está vivo, animicamente. Então a saída é potencial seu, embora possa ter uma ajuda externa de guias, mentores, mas mesmo que não tivessem eles, ainda teria você para sair. Então, uma capacidade natural. Quando se dizia você tem que ser médium, você limitava todos os outros que não tinham mediunidade desenvolvida. Crença limitante. O outro foi educado que tudo tem que pedir permissão para o guia. E aí ele fala, se o meu guia não permitir, eu não vou. Pô, peraí, a experiência é tua, não é dele. É igual pedir ao guia assim, seu guia, eu posso respirar? Então, é uma capacidade natural e as crenças limitantes foram podando. Por outro lado, você pegou certinho a lógica da mente, aqui cartesiana, dentro desse limite, ela também acaba comprimindo. Quando alguém começa a estudar essa temática lentamente, vai tornando natural o que parecia sobrenatural. Tipo assim, vai deixando normal. Deixa eu dar um exemplo, Claudinei. Supor que o nosso operador ali é uma entidade. Ele é uma entidade encarnada, uma entidade, né? Viu, mas supondo que ele fosse um espírito desencarnado ali. Aí eu olho e falo, ele tem um espírito, né, o Claudinei? Você fala assim, meu Deus, é uma alma penada. Ai, meu Deus. Veja, então a crença limitante, ela vai transformar um ser espiritual num fantasma. E às vezes era o teu avô tão querido, você transformou ele em alma do além. Então, isso é crença limitante. Nós transformamos o mundo espiritual numa coisa de medo sobrenatural, e o medo faz a adrenalina disparar. Portanto, trava o potencial da saída. Olha,
quanta coisa legal que a gente está aprendendo, gente. Já viu que hoje vai ser uma aula, né? Nós temos aqui algumas pessoas que estão conectadas com a gente, participando do chat. Olha só, a Regina Sodré está falando, uhul, 2 potências juntos, arrasou. Eu e o Claudinei, a gente se conhece há muitos anos, por causa da Rádio Vibe Mundial, que a gente sempre se encontra lá. Né, estamos ali na rádio. Seu programa é que dia na rádio? É quinta-feira, 19h30 às 20h30. Ó, já anota. Eu tô na rádio, Claudinei, desde 1999, cara. Olha, 24 anos no ar. Eu cheguei um ano antes, cheguei em 98. Você é um ancião, então. Eu tô em 98, a rádio tem 30 anos. Você tá um ano antes de mim lá, cara. Eu cheguei em 98. Eu falo, brinco com o Toninho, eu falo, tinha cabelo, era magro, ele também. Aliás, deve estar vendo a gente aqui. Olha só, a Kátia Regina tá falando, ansiosa, hoje tô na cola do Wagner, ó, Kátia. A Kelly, boa tarde, Claudinei, boa tarde, Wagner, boa tarde. O Herbert tá falando, boa tarde a todos, que tema ótimo, tenho muitas dúvidas. O Euri tá com a gente aqui, ó, Euri. Um abraço pro Euri. Wagner e Claudinei, 2 grandes professores, muito aprendizado, belo encontro. Felipe, boa tarde, tá aqui de novo. Felipe SC, tá todas as quartas com a gente. O Arthur Brito tá falando. Quando tive a minha primeira projeção astral, percebi o porquê sabia que eu não era daqui desde pequeno. E isso é fantástico, porque uma das coisas que a saída do corpo te dá, Claudinei, é a sensação de ser um espírito, uma consciência. Eu me lembro que tinha 16 anos, me via fora do corpo, via o meu corpo deitado sem eu dentro. Eu fazia assim, ó, cruzava os braços e falava assim, qual dos dois sou eu? Por uma questão óbvia, eu sou esse que está pensando. Aquilo lá deitado parece comigo, mas eu sou esse aqui. Eu falava, deixa eu mexer a mão. Mexia essa do corpo, não mexia. Claramente eu via que eu era um ser que entrava e saía do corpo, que é um veículo de manifestação. A conclusão, eu sou uma consciência, um espírito, uma entidade, sei lá o quê. Não sou da Terra. Eu não sou apenas o corpo. Agora, aqui dentro e agora, preciso valorizar o corpo. Na hora que eu saio, preciso valorizar a consciência, porque o corpo está protegido pelas leis do sono e da natureza. E eu também comecei a ter essa sensação. Eu sou um espírito, eu não sou daqui. Eu entro e saio do corpo, eu não sou o corpo, né? E com o tempo, Claudinei, eu comecei a ver pessoas que tinham morrido no bairro, fora do corpo, vivas. Cara, eu me lembro, eu jogava no time da rua, morreu o 4º zagueiro que jogava na zaga esquerda. Ele se enfronhou com o tráfico de droga, mataram ele. Era um rapaz negro de quase 2 metros, jogava um bolão, estava para treinar no Vasco da Gama, no Rio. E eu me lembro quando foi o velório dele, o nosso time foi, enrolaram a bandeira do time, eu chorei pra caramba, adorava ele. Dias depois eu saio do corpo e encontro ele fora do corpo vivo. Claudinei, aquilo me deu. E eu falei assim, peraí, eu chorei tanto lá e ele tá vivo aqui. 6 meses se passaram. Desencarnou o lateral esquerdo do time. Eu comecei a ficar preocupado. Nossa, gente, esse time tinha uma maldição. Não, olha só. O 4 zagueiro à esquerda foi embora, o lateral esquerdo. O ponto esquerdo era eu. Falei, o próximo foi eu, né? E aí, quando eu fui no velório, o time todo foi, eu chorei só metade. Já escolado. Meses depois eu encontrei ele não ficou legal, Claudinei. Nessa altura eu já sabia aplicar energia com as mãos. E aí eu voltei e prometi a mim mesmo, nunca mais eu vou a um velório por causa de quem desencarnou, que na verdade só está saindo. Eu vou para confortar os que ficaram, que não tem essa visão. Sim. E aí eu comecei a ter uma relação em relação a luto, morte, cemitério, uma outra mentalidade que a experiência fora do corpo tinha me dado. E aí, por exemplo, hoje... você fala assim, tem que respeitar os restos mortais? Sim, porque o corpo também é uma forma de energia, que agora vai desagregar. Mas tem que respeitar muito mais o espírito que a entidade viva. Sim. Quando uma pessoa cultua um cadáver esquecendo do espírito, é ela que está com falta de respeito pelo ser divino que está vivo ali. Sim. Eu cultuo a vida espiritual. O cadáver eu respeito, mas não é a pessoa. Olha... Você acha que essas pessoas que têm essa sensação, Wagner, de que elas não são desse mundo, essa sensação consciente, sim, né? Que não são daqui, e hoje as pessoas tentam várias explicações, inclusive científicas para isso, porque tá deprimido, tá isso, não, É isso ou é porque a pessoa de repente tem essas viagens e não consegue fazer isso de forma consciente? Muitas vezes isso. E outras vezes é o próprio espírito encaixado, que já teve tantas vidas, né, Claudinei? Sim. Reminiscências que transbordam durante um sonho, um estado alterado, trazendo essa sensação que um psicólogo não vai conseguir explicar. Porque ele vai falar, a pessoa está dissociada porque está deprimida. Mas e se a pessoa está feliz e sentindo isso? Ela não está deprimida. Então, são reminiscências que brotam de dentro para fora. Tem um lado ruim nisso aí, que é o lado B. Se a pessoa não descobrir a resposta para isso para ela e não preencher isso, ela começa a perder a vontade de viver.
E isso é um perigo, porque deu muito trabalho pra gente descer, Claudinei. Pô, a gente entrou no corpo de uma mulher, oneramos um corpo dela por anos, mas a educação dos pais. Né? Então, a prioridade do mundo espiritual não é uma experiência, é a tua vida encarnado. Então, é muito importante valorizar o aqui e agora, mesmo com todos os problemas. Viver, cara. A vida é maior do que tudo. Então, eu estou aqui, eu sinto isso, mas eu estou aqui. Então, a parte espiritual me preencheu isso. Quando eu sinto isso, a parte espiritual me diz, eu sou um espírito temporariamente na matéria por um propósito. Quando eu cumprir o propósito, eu volto. A saudade vai desaparecer. Então, o que mata a saudade? Um propósito. Tá vendo? Guarde aí esse ensinamento para a vida. Tem gente falando aqui, ó, que todos somos médiuns, é o Arthur. Todos somos médiuns, é uma questão de desenvolver e aflorar. Mas não foi isso que eu falei. Todo mundo tem capacidades. Mediúnica. Tá. Mas o que se falava muito, na área espírita, inclusive, era de que só sairia do corpo quem fosse médium, no sentido médio desenvolvido. Todo mundo é médium na base. Mas o que criou a limitação? Só médium desenvolvidos conseguiriam. E eu estou dizendo que não desenvolvido também consegue. E outra, a literatura de saídas do corpo, ela é internacional, tem centenas de livros. 80% dos relatos das pessoas não são de médiums, são de pessoas não desenvolvidas. Legal. Tá vendo, Arthur? Mais um aprendizado. Paulo Beni tá aqui com a gente. Paulo, um beijo para você. Tá falando, que aprendizado ver a participação do Wagner Borges. Parabéns. Tem a Kelly que tá falando assim, quando vai deitar, que acho que ela tem essas experiências, né? Que em 5 minutos ela tem a sensação de queda. É normal ter essa sensação? É normal no início do sono. Por exemplo, a pessoa deita e o padrão de ondas cerebrais, antes de sair da vigília e cair no sono, ele passa por um período intermediário de cochilo, né? Que é chamado na medicina de hipnagogia. Você está entre a vigília e o sono. Por exemplo, lá na Grécia, chamavam isso de estado xenofrênico, que vem da palavra xenos, a palavra estranha. Por exemplo, a gente está olhando para ele. Aí ele está cochilando, Claudinei. Aí eu te pergunto, ele está acordado? Você vai falar, não. Ele está dormindo? Também não. Como que ele está, Claudinei? Está meio estranho. Daí estranho. Em grego, xeno, você não está na vigília, nem no sol, você está no estado alterado ou xenofrênico. O cochilo não é vigília, não é sono. Nesse momento, as ondas cerebrais estão em alfa, a aura começa a se soltar e aí, de repente, ela contrai. Quando ela contrai, dá a sensação de falsa queda. E aí você toma o seu alavanco. A minha avó de 80 anos, católica, dizia que eu estava crescendo. A minha mãe Claudinei, falava subir. Eu tenho 1,67 m, eu sou baixinho, eu não cresci nada. Minha mãe falava, eu sentia que parecia que estava boiando no ar. Eu ia e voltava, ia e voltava. Eu falava, é porque você E outra, essas sensações são mais normais do que as pessoas imaginam. Só que a pessoa não chega de manhã no trabalho e fala assim, ei, alguém aqui já teve a sensação de flutuar ou de cair? Boiando. Então, na hora que a pessoa não conversa isso, até um dia que ela encontra alguém falando nisso, ela reconhece que já rolou com ela. Olha, e tem diferentes sensações? Porque assim, eu já vi pessoas falando que tem esses relatos de solavanco, como se fosse um susto. Tem pessoas que, como eu, né, sentia que flutuava e descia. Já ouvi falando que tem pessoas que sentem que quando elas vão começar a projeção, que é como se ouvisse um chiado. Isso, um chiado. Chama-se ruído intracraniano. Esse ruído também varia de pessoa para pessoa. Para um é um chiado, para o outro é um zumbido, mas é dentro da cabeça, não é no conduto auditivo. Claudinei, bem em cima da glândula pineal, que está ligado ao chakra coronário. Então, do mesmo jeito que a aura dilata, na hora que o chakra da cabeça abre, a ponta dele está na pineal, a aura da pineal faz assim, ó, plof. Na hora que ela faz plof, você vai falar, porra, estourou algo dentro da cabeça. Ou ela faz... ou dando a sensação de zumbido ou um chiado dentro da cabeça. Um barulho, né? Isso pode acontecer na ida ou na volta, mas não é um barulho externo, é dentro da cabeça, ele não é causado por ondas sonoras. Então, de pessoa para pessoa, vão surgindo características pessoais. Mas na média, você olhando os relatos, você encontra um padrão. Por exemplo, esses ruídos intracranianos, eles acontecem em boa parte dos casos. O outro vai ter a paralisia, o outro vai ter a dilatação da aura, o outro vai dormir e vai acordar lá longe sem sentir nada. Varia tanto quanto varia as características de uma pessoa. Humanas. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito. Diferenciado. Isso. E o cordão de prata? Isso. Onde entra nessa história? Vai. Durante a saída do corpo, o chamado corpo sutil, aí ganha muitos nomes, né? Corpo astral, perispírito, corpo espiritual, corpo de luz. Espiritual dá nome, né? Esse corpo de luz espiritual saindo, na hora da saída, a aura dilata. Lembrando que o corpo humano é matéria e matéria é energia condensada. Então, na hora que ocorre esse estado alterado e o corpo astral sai, a aura se dilata e projeta pontas energéticas
para ligar a parte que está exteriorizada com a parte humana para manter a conexão. Porque corpo sem alma é cadáver, Claudinei. Então, mesmo você indo lá, a força vital tem que vir de lá para cá. Então, projetam-se filamentos que se juntam, formando um feixe energético, que os ocultistas chamaram de cordão de prata em homenagem ao pregador da Bíblia. Lá no Eclesiastes, era o sábio Salomão, sob pseudônimo pregador. Então, no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, ele fala assim: na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo que na hora da morte se romperia. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, usaram o nome que ele usava, cordão de prata, em homenagem. Não é uma corda, muito menos de metal, mas um feixe de energia que só se rompe na hora da morte do corpo. Não é a saída que causa a morte, é a morte que vai causar a saída e a diluição. Então, é um feixe de energia. Como ganhou o nome cordão de prata por metáfora, ou cordão astral, ou linha da vida, uma pessoa leiga fala assim, se alguém partir, ela pensa que é um cordão. Não é um cordão, é uma metáfora de um poeta da Bíblia que os ocultistas mantiveram. Cordão de prata não é corda, não é de metal. Cordão porque liga duas partes. Prata porque é energética e lembra o brilho da prata. Um feixe de energia que jamais se rompe só na hora da morte por causas físicas, não por causa da saída. E aí muita gente danou a falamito, que podia vir uma entidade trevosa e dar nó no seu cordão de prata. Isso não é uma corda, mas o pessoal pegou ao pé da letra e daí esses mitos. Então não se rompe, não precisa ter medo. Não. Porque às vezes esse medo também pode fazer impedir a pessoa de se projetar. Então, o que acontece? Outrora, se falava o seguinte: pode-se romper esse cordão durante a saída, colocando a causa da ruptura lá, porque o que se imaginava, Claudinei? Que o cordão de prata era um elemento astral que vinha para conectar o espírito ao corpo. É o contrário. É um elemento criado na gestação no campo energético que vai segurar o espírito aqui como uma cola. Deixa eu dar um exemplo. Você vai fazer ultrassom, então, abdominal. Então, tem um profissional de saúde com aquela pazinha. Ele passa um gel na sua barriga para dar condutibilidade. A pazinha é o corpo astral, a barriga é o físico. O gel é o campo energético que vai dar condutibilidade. O cordão de prata é um gel energético, é o chamado dupletérico, né, um nome que faz parte do corpo para segurar o corpo astral durante uma encarnação. Quando o metabolismo para, o cérebro morre depois, o campo energético abre, o espírito é ejetado e o cordão se dissolve aqui. Ele não era um elemento lá, ele é um elemento daqui para segurar lá. Então ele rompe com causa física, não pela saída do corpo. Ele é um elemento de aterramento. E de aterramento, de ancoragem do espírito na matéria. Só que a âncora fica no navio, não no mar. Então é uma âncora do corpo para segurar a entidade. E aí o que acontece? O que mata o corpo libera o espírito. Agora o que acontece? O espírito não rompe a âncora cá embaixo. Tá vendo? Então o pessoal inverteu. Olha, é um conceito completamente diferente. Porque o que a gente pensa, na realidade, é que é uma ligação do mundo de lá com este. Na verdade, aqui para cá. O corpo é uma gaiola energética, cheia de pontinhas. Quando ele vem cá, mano, parece teia de aranha. Fapt, tá seguro. Um dia a teia abre, é libertada a presa, que era o corpo astral. Ele não tinha isso lá. Nenhum espírito tem cordão de prata. Cordão de prata é do corpo. E o espírito, ele se vai, então, do corpo por causas físicas, todas elas que causam parada cardiorrespiratória. Logo depois o cérebro morre, vapt, o espírito é liberado. A saída do corpo não causa a morte, é a morte que vai causar a saída definitiva. Só que quase ninguém estudava esses temas. Aí surgiram mitos. O pior de todos, Claudinei, olha só. Muita gente já morreu fazendo viagem astral. Claudinei, se as pessoas morressem durante a saída, não haveria literatura de projeção astral, porque a pessoa não teria voltado para escrever, teria morrido na experiência. Exato. E eu que trabalho com isso desde os 15, eu não morri. E muita gente que disse que eu ia morrer, já morreu e eu não. Olha. Saída do corpo não mata agora. Mata você tá dentro do corpo, porque o que está dentro um dia vai sair. Tá vendo, gente? Olha, eu também tinha uma visão um pouco diferente dessa história, ó. Aqui o pessoal tá falando, o Wagner já respondeu minha pergunta no outro podcast mais cedo, tá te acompanhando. Eu tava num podcast de meio-dia às 2 lá no Morumbi, de lá eu vim correndo pra cá. Mas ainda tem uma dúvida, é a Nanda que tá aqui com a gente, ela tá falando. Mas ainda fiquei em dúvida sobre o tema. Ele encontrou um espírito de outro país. Ele disse que a comunicação é mental. Telepática. Como compreender? É fácil, é só ela estudar telepatia aqui no plano físico. Por exemplo, Claudinho, nós dois poderíamos ter um fenômeno telepático aqui, mente a mente, pelo chakra da testa, sem haver comunicação
verbalizada. Isso fora do corpo é mais fácil ainda, porque as cordas vocais ficam no corpo. Você não tem como falar lá fora, porque aqui as cordas vocais vibram porque o som se propaga pelo ar. Então, lá fora, você não tem cordas vocais, você está em outro plano. Como é que você vai vibrar ondas sonoras pelo ar para falar? Então, a linguagem é telepática, diretamente, mente a mente. Quais as dicas que você poderia dar para as pessoas que estão querendo explorar a projeção? Tipo, e não têm a consciência de que se projetam. Como elas podem começar a ter essa leitura sobre o tema, Claudinei? Porque como é que você quer fazer uma viagem sem saber para onde vai, sem passaporte ou veículo? Então, a literatura hoje de saída do corpo tem vastos livros, autores muito bons. Eu recomendaria o meu próprio livro, Projeções da Consciência, da editora Luz da Serra. Ele tem 58 imagens coloridas. Eu vou deixar um para você lá na rádio, na semana que vem. E aí a pessoa pode estudar vendo imagens. Eu fiz para facilitar. Agora, é claro, não estude só esse. Tem vários outros autores que eu indico ali para a pessoa fazer uma basezinha de conjunto. Porque toda a área de informação, Claudinei, você tem algumas obras que são a essência daquela área. 4 ou 5 obras, qualquer área. Na área de saída do corpo, a mesma coisa. Você já imaginou um teosofista que não leu Blavatsky? Possível. Um espírita que não leu Allan Kardec? Dentro da área da saída do corpo, tem alguns autores clássicos. Robert Monroe, Valdo Vieira, Silva Moldon, autores clássicos que você não pode avançar sem dar uma olhada. Por quê? O estudo deles em conjunto vai te alicerçar e te dar segurança para a sua própria experiência. Então, você indicaria o Valdo, que é considerado o pai brasileiro. O Valdo, sim, eu trabalhei com o Valdo 10 anos no Rio de Janeiro, isso lá na década de 80. Tem até uns vídeos no YouTube, gente, que eu vi outro dia, que era meio um conselho. Lá em Foz do Iguaçu. Para responder as perguntas, muito legal. Então, o pessoal conhece mais o Valdo agora, esse Valdo já mais idoso, barbudo. Eu conheci o Valdo com 40 e poucos anos, morando em Ipanema, sem barba. Sabe? Assim, mais flexível, mais bem-humorado. Porque o pessoal pegou o Valdo já na fase de idade um pouco mais radical. Mas ele era um cara muito cabeça aberta. E eu aprendi muito com o Valdo, né? E ele é o autor principal aqui no país, né? Agora, a linguagem que ele criou de conscienciologia, ela não é uma linguagem didática para a população. Quando eu falo isso, tem alguém da área dele que não gosta. Mas não é comunicável facilmente para as pessoas que precisam. Eu me lembro, Claudinei, eu tinha 19 anos, o Valdo tinha 49. O Valdo chegou para mim e falou: Wagner, muita gente está sendo internada nesse país porque está tendo saída do corpo, está sendo chamada de endemoniado ou internada. Precisamos abrir esse tema. Fecha aqui comigo, da gente dar palestra, fazer as coisas. Nunca deixe de fazer isso para a gente expandir para a população que está precisando de informação. Então, inicialmente, a ideia dele era expandir. Com o tempo, ele foi mudando e começou a fechar dentro do limite da projeciologia e conscienciologia, com aquela nomenclatura, que eu não estou dizendo que é certa ou errada, estou dizendo que ela não é didática para a população. As pessoas continuam tendo saída do corpo, quando bate com a literatura do Valdo, não entende. Quer dizer, não está ajudando a elas a entender como ele originalmente planejou. Eu continuei do jeito que ele me orientou. Eu continuo falando em aberto, com didática aberta, e eu estudo a parte técnica também. Mas imagina a gente estar aqui e falar da rebimboca da parafuseta da conscienciologia. Pô, pessoal, que nomenclatura é essa que você está usando? Não, eu entendo que para pesquisadores, bem, mas o meu foco não é o pesquisador, é o cara que está tendo saída, está precisando de ajuda, e um podcast desse só vai ajudar se clarear com a linguagem que as pessoas usam. E o Valdo, ele rompeu com o espiritismo, não foi? Foi. Ele teve uma relação com o Chico Xavier, se não me engano. Foi. Forte, eles moraram juntos. Moraram juntos. E aí, de repente, houve esse rompimento. Você acha que, tomando o exemplo do Valdo, para a pessoa ter consciência e ter experiências legítimas da projeção, ela precisa romper com dogmas? Precisa romper com religião ou não? Necessariamente não. O que eu sempre aconselho? É o que te deixa feliz, Claudinei. Você está dentro de uma religião que te deixa feliz, pelo amor de Deus, continua lá. Se está te deixando infeliz, saia hoje. E descubra o caminho que você quiser ou nenhum caminho. Sim. Mas é o que você tem. A saída do corpo não tem nada a ver com caminho ou não caminho. E nem religião. E nem religião. Podendo estar dentro da religião ou não, mas ela é uma capacidade natural. Ela não tem regra. Para sair do corpo, não precisa ser cristão, muçulmano ou judeu. Basta estar encarnado. Então é uma capacidade natural. Você pode estar dentro de uma linha religiosa, por que não? Ou pode estar fora, por que não? Isso nada tem a ver com a saída. Agora, a interpretação da saída, se você está dentro de uma área com muito dogma, ela vai te distorcer
o entendimento. E esse que é o problema, que não é a religião em si. Eu sempre aconselho, segue um caminho, algum que você gostar, mas não prende a consciência, deixa a consciência aberta para o infinito. Ó, tá vendo? Eu acho que é isso mesmo, porque as pessoas com seus dogmas, com as suas limitações, elas limitam as suas experiências. Limita. Eu passei por isso. Em casa, com parte da família evangélica achando que eu estava com o capeta. Nossa. Outra parte da família achando que eu estava pirando, que Tava a parte doido. materialista. E com o tempo, muita gente tentou formatar a minha própria experiência. Eu nunca admiti isso, que a experiência era tão boa e tão libertária, como é que eu vou empacotar ela de um jeito? E eu acho que a conscienciologia empacotou a saída. Olha. Dentro da visão conscienciológica, que não é a visão mundial, é apenas de uma abordagem, que não é certo ou errado. Eu estou dizendo que ela é mais trancada porque não abriu para a população. E ainda acho que a população não tem nível para entender aquilo. Não, faça-se entender. Pega algo profundo e transforma em algo inteligível para quem está precisando da informação. Mas todo conhecimento é assim, né, Wagner? A gente vê que toda classe de conhecimento acaba cifrando aquele conhecimento. Exato, isso. Para um grupo, para um nicho específico. Cara, eu combato isso em qualquer área, porque eu acho que a liberdade de expressão é incrível. Tipo assim, saia do corpo e arranja um jeito de ser feliz. Sim. Na área que você quiser ou em nenhuma área, mas dê um jeito de ser feliz, porque alguém feliz não enche o saco, Claudinei. Enche bem menos o saco de todo mundo. Quais as experiências mais estranhas que você teve? De um monte! Fala assim, das mais Claudinei, esquisitas. Ou que trouxeram conhecimentos que você não tinha. Sim, muitas vezes. O que aconteceu quando eu tinha 19 anos, e eu estudando tudo, teosofia, ocultismo, eu comecei aí na Fraternidade André Luiz, no Rio, uma casa espírita, nas sessões de desobsessão. E ali eu me desenvolvi. Mas eu nunca fui espírita. Minha mente sempre teve muito... Como eu já tinha saídas do corpo antes, quando desenvolveu a mediunidade, somou uma coisa com a outra. Porque agora eu tinha a sensibilidade de um médium e tinha a saída do corpo, e os dois mundos não colidiram, fundiram. E depois, com o tempo, eu comecei a rememorar coisas hindus de outras vidas, e de chakras e de sânscrito, que foram acrescentando também na minha mente, sempre livre. Então, nas sessões de desobsessão, como lidava com espíritos carentes, nas saídas eu comecei a ver espíritos apegados. E eles são muito estranhos. Cara, e outra, o cara estranho que hoje está lá era o cara estranho daqui que desencarnou. Olha, continua estranho. Só continua estranho. Né? Então, a pessoa lá, estranha pra caramba, ela não virou estranha porque desencarnou, ela já era exótica. É um espírito estranho? Na verdade, a mente dela é estranha, não consegue se adaptar nem aqui e nem lá. Ela fica fora, não consegue. E nisso, ela acaba, de algum jeito, influenciando a outros por intrusão energética, que são as obsessões. E aí, se uma pessoa está vítima disso, ela começa a ficar estranha de tabela, pela influência da entidade. Se você retira a entidade, a influência some, a pessoa volta ao normal. Agora, semelhante atrai semelhante. Sim. Se uma coisa muito estranha encostou, tem alguma coisa estranha também na pessoa que abre o leque. Na desobsessão, você rompe esse leque, educa a vítima para ela não entrar no padrão de novo. Então, eu vi muitos espíritos estranhos chegar ao ponto de um cara que falava assim, nada existe. Né? O cara estava dentro do banheiro do meu apartamento, tá? Tinha um campo de força, os mentores que trabalham comigo prenderam o cara lá para assim, desbloquear um pouco da energia para deixar o cara em banho-maria, Claudinei. Porque, por exemplo, você tem um lugar na tua casa, você medita ali, aquele lugar cheio de luz. Um guia espiritual teu pode pegar um cara que morreu e está mal, colocar naquela energia boa sem saber, para ele dormir 1 hora depois levar e você não vai saber. Ele usou o ambiente maravilhoso da tua casa. Que tá ali ancorada. Mérito para você. Então, o cara estava dentro do banheiro, no box do banheiro, eu fui escovar o dente, quando eu percebi, e aí começou a entrar um fluxo de ideia, tipo assim, não existe nada além da morte, não existe na frente. Opa, esse é um pensamento intruso. Aí eu parei, fechei os olhos, comecei a pulsar a luz do meu chakra frontal para eu ver, e aí eu vi o cara ficava assim dentro do banheiro na minha direção. Não existe vida após a morte. Tentando jogar esse pensamento. Ele morto, falando que ele aí, da morte. Ele percebeu o que eu estava vendo. Eu falei assim, se não existe vida após a morte, o que é você? Porque... Você é a prova, o cara não sabia onde se enfiar mais. Agora, se um cara desse encosta numa pessoa com a mente fraca, ele desvia ela da jornada espiritual. Sim. Porque ele vai causar nela um vácuo que tira a sua certeza. Então, o cara ele estava junto de uma pessoa... E os guias levaram para minha casa para tirar de junto dela, que eu não sei quem é,
para despachar o cara, queria desviar a pessoa da jornada. Olha, você está falando de desobsessão, de terminologias que a gente ouve em outras tradições espirituais, como no espiritismo e no kardecismo. É possível, ou vou formular a pergunta de uma outra maneira, eu, sabendo me projetar, ou me tornando consciente dessa capacidade da projeção, eu tenho uma melhor capacidade para ajudar nesses processos? Sim, com certeza. Espíritos. Por exemplo, Claudinei, supõe que você é um curador e você aplica energia em várias pessoas. Se você se vê fora do corpo, você vai aplicar a sua energia lá fora, como você faria aqui. Então, a saída, ela expande teu trabalho, que você faz aqui e está limitado pelas horas de sono, você consegue atuar do lado de lá, que vai te facilitar esse tipo de atividade. E vendo o mundo espiritual, você vai descobrir uma coisa incrível. Os espíritos são pessoas, não são bolinhas de gás ou chaminha violeta. Ou as pessoas são espíritos. A mesma coisa. Então, o mais legal, fala assim, ai meu Deus, estou vendo uma entidade. Não, estou vendo um cara ali, dentro do normal. A saída do corpo, ela dá nisso. Agora, a mediunidade, ela, como é intracorpórea, ela vem do mundo espiritual influenciando aqui, o médium não está vendo, ele está sentindo, pode ver, mas de lá para cá, na saída do corpo, você sai e está de cara com os espíritos. Então, alguém que sai do corpo vai lidar melhor com o mundo espiritual do que o médium que não tem consciência daquilo e que só está percebendo aqui. O médium lida com o mundo espiritual, ele na condição de homem, lidando com os espíritos. Claudinei, você sai do corpo, você é um espírito de frente com outros. Pessoas que conversam telepaticamente em outro plano. A gente tem uma pergunta aqui do Paulo, que ele está fazendo a seguinte pergunta, que eu já vi aqui, do Paulo Beni. Existem músicas que auxiliam a fazer projeção astral? Sim, eu inclusive, na década de 70, o que eu fazia, Claudinei? Gostando muito de hard rock, rock progressivo, Led Zeppelin. Qualquer pessoa do corpo. Pink Floyd. O que eu fazia? Na época eram as fitas cassete. Eu pegava um trecho de guitarra do David Gilmour do Pink Floyd, pegava ele, pegava um trecho um trecho de teclado do Rick Wakeman no Yes, emendava e fazia uma trilha sonora instrumental. Colocava e deitava ouvindo. Eu tive saídas do corpo escutando solo de guitarra, não pesado, mas mais viajante, mais melódico. E aí, quando entrou a década de 80, foi surgindo a música New Age nos Estados Unidos, depois chegou aqui. Depois, com os CDs, começaram a chegar mantras. Hoje você tem a música adequada que induz ondas cerebrais mais tranquilas, ela te ajuda a relaxar. Portanto, ela pode te ajudar numa saída. Já a música mais agitada, se você vai dançar, você vai escutar uma música para mexer o corpo. Se você vai meditar, você vai usar uma música para aquietar a mente. O que aquieta a mente favorece a soltura energética. O que estimula o movimento prende mais, porque o movimento estimula as ondas cerebrais da vigília. Mas pode acontecer o contrário, por exemplo, porque uma vez eu estava lendo um livro falando sobre a questão da projeção e diz que existem duas formas de você trabalhar a projeção. Uma é realmente você usar o relaxamento e tal, e a outra forma é você se bombardear com aquilo ao ponto de se cansar, saturação mental, de saturar. As duas são ótimas. De repente uma música que você não gosta pode fazer seu espírito sair? Ela não vai. Agora, tem duas vertentes, eu brinco muito com isso. A música ruim, ela te irrita, a adrenalina você dispara. Fala, deixa eu sair daqui. Exato. Agora, por outro lado, a música tá tão ruim no mundo, em geral, que dá vontade de sair do corpo quando você escuta a música ruim para não escutar aquele negócio. Ô, Claudinei, a música tá muito ruim. E a cultura mundial foi rebaixada, cara. A arte, a poesia, a música. Cara, a gente cresceu numa época um pouco mais lúdica na criatividade. Hoje essa criatividade está no fundo do poço. Eu não estou falando de gênero X ou Y. Estou falando de criatividade no mainstream, na mídia. Agora, o mundo continua fazendo música boa. Sim. Só que os músicos não têm acesso à mídia para expandir isso. Aí parece que só existe música ruim. Eu estava pensando nisso outro dia, né? Que eu estava observando as redes sociais e aí pensando como as pessoas hoje elas fazem para viralizar, não é? E eu fiquei pensando, gente, que triste. A pessoa tem que ficar fazendo dancinhas ridículas. Exato. Na frente de uma câmera, rebolando, dançando, papapá, para viralizar, para ser percebida. Ou seja, como caiu? Porque antigamente você era percebido pelas coisas elevadas. Pela inteligência, pela conteúdo, pela arte. E hoje é por ser ridículo. Exatamente. E outra coisa, você pega uma pessoa que trabalha com dança profissional,
ela está mexendo também os glúteos, mas de uma forma inteligente, criativa e lúdica. Uma técnica por ali, com técnica. Né? Agora, aquilo ali é o rebaixamento da arte, que não é arte coisa nenhuma. E outra, balança os glúteos, não balança os hemisférios cerebrais pensando ali, naquele caso. E eu tenho amigas que trabalham com dança que são inteligentíssimas. E a dança é uma forma de trabalhar as energias. Às vezes você pega uma pessoa muito reprimida, coloca ela para fazer dança, ela se solta e se torna feliz. É uma forma de soltar a energia. Eu tenho tido pavor, tipo, tem algumas redes sociais que eu nem vejo. Cara, é uma intoxicação mental. É uma lobotomia. E aí eu te faço uma pergunta, né? Será que isso não tem a ver? Será que a projeção não elevaria a consciência dessas pessoas? Sim. Porque eu acho que a partir do momento que você cria essa lobotomia real, a pessoa ela está se amortecendo naquele momento. Looping do vazio mental. Ela fica em looping. Ela está se amortecendo, tipo assim, a vida é tão difícil, anestesia tudo é tão mental. triste. Deixa eu me anestesiar aqui. Isso. Né? Alguém vai se anestesiar com álcool, o outro com droga, o outro no TikTok, cara. Porque e vendo aquilo, você não precisa pensar em mais nada. Exato. Você esquece de questionar você e olha para fora e nunca para dentro. Eu acho que o estudo sadio da saída do corpo, não só isso, dos chakras, da mediunidade, daria um conteúdo melhor, expandindo um pouco mais, a manifestação seria melhor. Por exemplo, se todo mundo tivesse experiência fora do corpo, não haveria um assassinato na Terra. Uhum. Sabe por quê, Claudinei? A gente briga. Eu te mato. Durante o sono, quando eu sair do corpo, você está me esperando. Isso. Eu não vou te matar, cara, porque eu não me livro de você. Você não morre. Uma noção correta de sair de reencarnação eliminaria o racismo na Terra. Como é que você poderia ser racista com a ideia da reencarnação com várias possibilidades? Então, esses estudos, que não é de uma doutrina ou outra, mas do próprio universo, melhoraria muito a manifestação da humanidade na Terra. Qual é o perfil das pessoas que vão procurar os cursos com você? Extremamente variado, por causa da internet. Outrora, as pessoas procuravam informação porque ou elas estavam tendo experiências e queriam entender, ou elas eram estudantes de algum caminho espiritual e queria aprofundar. Hoje não. Depois da pandemia, muita gente tem que ficar em casa, que é assim, Claudinei, quando você sai para trabalhar, você tem o deslocamento, tem o tráfego, mas você tem interação com outras pessoas. Isso. Quando você está home office morando sozinho, você tem que lidar com você, cara, que é uma coisa que você não lidava bem. Sim. Que você sempre estava com a atenção para fora. E isso deu um gap num monte de gente e causou muita crise. A internet era a válvula de escape. E aí muita gente começou a frequentar conteúdos espiritualistas, vamos chamar assim, e aí surgiram os podcasts, que cada vez foram se expandindo e um monte de gente começou a entrar. Então, hoje, vai num curso, por exemplo, pessoas que não eram estudantes espirituais e nem tinham experiência. Ela viu num podcast e fala, gostei desse assunto. E vai. De repente, ela se encontra e o outro fala assim, não era minha praia. Hoje está muito assim, diversificado. Variado. Ó, o Nelson Galhardo está chegando aqui agora, está falando assim. Ele está fazendo uma pergunta que, na realidade, você já respondeu. Mas se a projeção astral é possível de se desenvolver ou é uma habilidade que a pessoa já nasce falamos com disso. ela? A gente falou disso, depois você volta um pouquinho. Ele falou que é uma habilidade que toda pessoa tem, né? O Arthur Brito está falando, quando dormimos, saímos do corpo. A questão é ser consciente. Exatamente. É isso. Todo, né? Na verdade, não se ensina a ninguém a sair, se ensina a despertar para a saída. A se tornar consciente Exatamente. desse processo, né? Hoje você dá quais cursos no seu espaço? Um monte, Claudinei. Porque não é só projeção. Eu tô lá no bairro de Ipiranga desde 1997. Nossa. Lá tem uns cursos de experiências fora do corpo. No mesmo endereço. No mesmo endereço. Tem os cursos de chakras e aura que lotam também. Tem o material de hinduísmo que eu passo, tem material taoísta, tem material hermético do Egito, assim, que eu trabalho de acordo com a minha cabeça aberta. Como eu pude aprofundar um monte de temas, eu fui diversificando em vários cursos, mas qual é a ideia por detrás disso tudo? Despertar da consciência. Porque se não for para ser feliz, o que adianta estudar tudo isso? Então, nesses caminhos, é igual você. Você, vai pela magia, vai pela Wicca, vai por um caminho ocultista, você vai ter uma variação. E se eu te perguntar o que você faz, você fala, um monte de coisa. Eu, dentro da minha praia... Às vezes eu nem sei explicar tudo que eu faço, Não dá pra explicar tudo que você faz. Eu falo, o que você faz? Eu falo, cara, não consigo te explicar. Eu cheguei aqui, o rapaz perguntou, o que você faz? Eu falei, um monte de coisa. Eu falo tudo. Outro dia tava assim, eu falei, eu fui contabilizando, né? Eu cheguei em 12. Eu falei, cara, é muita coisa. Olha, eu vou dar 2 palestras no Rio, agora em agosto, 11 e 12. No dia 11, Mãos de Luz e Chakras. No dia 12, sobre hinduísmo. No mês passado, fiz uma sobre egrégora. Eu vou variando os temas, mas sempre dentro de uma ótica espiritual, que é o despertar da consciência, estudando temas
muito legais. Você tem uma ideia, com 17 anos, eu tinha lido a Doutrina Secreta da Blavatsky e os ocultistas franceses ali. Entendeu? Ele Falevi, Papi... Não, até hoje não. Porque a Doutrina Secreta, cara, nem Deus entende. Acho que nem a Blavatsky. Ela foi veículo. Agora, o conjunto daquilo faz você pensar num monte de coisa. E às vezes uma linha faz toda a diferença, não é? Exatamente. Às vezes o livro inteiro você não entende ele, gente, e uma linha, ela muda a sua consciência, ela muda toda a sua percepção de mundo. Você tem uma ideia, eu li a doutrina, o Caibalion dos iniciados, tudo isso ficou bem jovem, então isso me ajudou a ampliar a cabeça para entender as saídas do corpo, porque eu estava tendo um estofo geral que me dava a condição de eu entender as saídas, mesmo que não fosse exatamente igual. Só que o estudo da saída do corpo, assim como chakras, por exemplo, ou a mediunidade, são temas específicos que você precisa aprofundar para se especializar, senão você não consegue avançar. De todas essas tradições que você está falando, né? Você falou do Egito, você falou da Grécia, você falou de várias tradições, hermetismo. Qual é a que está mais alinhada com o conceito da projeção? Olha, na verdade, isso é uma pergunta difícil, porque pesquisando historicamente, fui encontrando fragmentos das saídas do corpo ao longo do tempo. Mas acredito que onde mais se mexeu com isso foi no Egito, dentro das iniciações. Isso também era dentro da parte do yoga antigo, não o yoga de hoje. Né? Os siddhis, os poderes parapsíquicos do yoga. E também nos mosteiros taoístas. Mas a parte egípcia, eles trabalhavam muito a parte parapsíquica. Assim como, por exemplo, na área do yoga antigo e do Vedanta, a parte dos chakras era específica, né? Mas da parte de saída do corpo, eu acho que o Antigo Egito é onde tem mais fragmentos antigos. Hoje, esse estudo está meio que espaço, né? Está em todas as áreas, mas no passado, aonde havia técnicas para isso e práticas, e Claudinei, nas saídas do corpo, eu fui conhecendo presenças espirituais que viveram naquelas épocas e que hoje não estão encarnadas aqui. Foram me mostrando símbolos que eram usados, que nunca foram escritos, técnicas que eu mostro nos cursos. Em aberto fica difícil explicar, não por esoterismo, é que é complexo, tem que estar no conteúdo de num contexto, né? Eu aprendi várias técnicas egípcias de saídas do corpo que não eram escritas, eram passadas de mestre para discípulo. Isso eu fui acrescentando, mas como eu estava estudando a parte hindu e a parte chinesa, eu fui juntando. Então, nos cursos de saídas do corpo, eu mesclo todas essas influências dentro do estudo técnico da saída. E a projeção, então, ela também possibilita que a pessoa continue aprendendo durante o sono coisas que já não estão mais disponíveis para a gente aqui. Exatamente. É sabedoria antiga, vamos dizer, sepultada nas areias do tempo. Muita coisa não foi escrita. Sim. E outra, muitos de nós já vivemos isso também no passado. Não é um contato assim, onde você fala, vou sair do corpo e encontrar um hierofante do Egito, ele vai me orientar. Não é isso, não. É sintonia. Você está dedicado a um caminho espiritual. Você está trabalhando. Você precisa de ferramenta para ajudar os outros a entender. Vem alguém e te ajuda a ter ferramenta porque vai ajudar o próximo abrindo. Não vai ser uma coisa porque o seu ego quer. Não é por você. É pelo trabalho que você faz. E eu tenho consciência, Claudinei, muita coisa que eu recebi não era por mim. Era pelo trabalho que eu faço. O trabalho que eu faço é grande, eu não sou grande. Eu sempre falo, nós somos uma pequena peça numa engrenagem enorme. E a gente tem que rodar bem no pedacinho que Deus colocou a gente. Então, a gente ganha ajuda se a gente estiver rodando direitinho e aquilo seja útil. E a teosofia no meio dessa história toda? Porque a teosofia, ela decodificou muitas das coisas que a gente utiliza hoje, né? Até o próprio... Eu estou lendo um livro atualmente que ele fala exatamente do conceito ocidental de chakras, que é basicamente teosófico. Ele é teosófico, porque o primeiro livro de chakras em língua inglesa no Ocidente foi o livro Chakras do Reverendo Leadbeater, 1926. Havia um outro autor em inglês, mas que morava na Índia, que era o Sir John Woodruff, que usava um pseudônimo, Arthur Avalon. Ele estudou o sânscrito, traduziu um tratado chamado Sat Chakra Nirupana do século XVI, e em 1917 ele lançou um livro que se chama The Serpent Power, o Poder da Serpente, mas era sobre Kundalini e chakras no contexto yogi, na Índia. O traduzido para o Ocidente. Isso. Já o do Leadbeater foi traduzido para inglês da teosofia e entender a parte do chakra. Então, o que o Leadbeater fez? Pegou as descrições dos chakras e os nomes e foi lentamente convertendo do sânscrito para caracteres latinos em inglês. Então, aqui o Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, traduzido como chakra coronário. O frontal, Ajna, o centro de comando, chakra frontal. Vishuddha, o purificador, chakra laríngeo. Anahata, o invicto, chakra cardíaco. Manipura, umbilical.
o baixo ventre, Swadhisthana, morada do eu, e a base da coluna Muladhara, base e fundamento do equilíbrio do corpo. Então, o mérito da teosofia foi ocidentalizar as características dos chakras numa versão aberta e não yogi. E isso ajudou o tema a se abrir. Foi bom por um lado, ruim por outro. Por quê? Bom porque abriu o tema, ruim porque ficou a única visão e que era diferente da visão original porque estava adaptada. E o Leadbeater, o que ele fez? Como ele era reverendo e estava recém saído da Inglaterra, da época vitoriana, de alta repressão sexual, muito conservadora, e ele era um clarividente ótimo. Na hora que ele descreve os chakras no livro dele, na hora que ele vai descrever o chakra sexual, tá lá no livro dele, ele fala, esse chakra é altamente perigoso, sugiro estudarmos o chakra do baço em inglês é spleen, ele chama de chakra esplênico, ele tirou um chakra de primeira divisão e botou um de série B para não ter que encarar a sexualidade. Só que cada chakra, entre os 7 principais, cada um tem uma glândula do sistema endócrino encaixada. O coronário com a pineal, o frontal com a hipófise, o laríngeo com a tiroide, o cardíaco com o timo, o umbilical com o pâncreas, o do baixo ventre com as gônadas, testículos do homem, ovários da mulher, e a base da coluna, quando a energia sobe, pega as suprarrenais em cima dos rins. O chakra do baço não tem glândula. Tem chakra ali, mas é igual a mão ou cotovelo, secundário, não é uma linha reta ligada. Ele tirou o sexual e botou aqui, desviou. E aí, como ele era autoridade, o primeiro cara a falar daquilo ocidentalizado, todo mundo seguiu, até que alguns autores, décadas depois, como Hiroshi Motoyama, japonês, o livro Teoria do Chakra, começaram a corrigir o Leadbeater. Falou, ele cortou o baço. E eu falo muito isso nos cursos, que ele cortou o baço e botou. Mas durante décadas, vigorou. E na teosofia, tinha um autor chamado Major Arthur Powell. Ele tem uma coletânea que é o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego. No livro duplo etérico, ele se baseia no Leadbeater. Eu li toda a literatura teosófica, Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadas, Arthur Powell e a Blavatsky no início, porque eu lia de tudo, cara. Procurando agora a teosofia, o mérito foi ocidentalizar, mas nem toda a descrição da teosofia está de acordo com a sabedoria ancestral, porque parte foi adaptada. Uma adaptação. Isso. E a projeção na teosofia, onde é que entra? Um pouco falada. Você não vai encontrar projeção na Blavatsky. A Blavatsky, ela sofreu 2 atentados à bomba, um deles no navio, e ela dizia que a saída do corpo era perigosa. Por quê? Ela foi atacada na saída 2 vezes. Então ela achou que aquilo era mais perigoso. Quando veio a Annie Besant como presidente da Sociedade Teosófica, a Annie Besant era mais light, né? E depois o Leadbeater. E como o Leadbeater era um clarividente e tinha uma sensibilidade, ele sim começou a pincelar o tema da saída do corpo em algumas coisas das obras dele, mas sem entrar muito fundo. Tem um livro dele chamado Os Sonhos, em que ele aborda a saída do corpo, ali a moda teosófica. É claro, hoje, se você pegar a teosofia moderna, ela fica muito em função de 100 anos antes, cara. Ainda continua usando Annie Besant, Leadbeater, e não abriu um pouco. Você não vai encontrar muita coisa hoje na literatura teosófica de saída do corpo. A não ser esses pedacinhos do Leadbeater, do Arthur Powell, no livro Corpo Astral, mas não tem algo mais específico. Está engessado no tempo. Porque ficou muito teórico e preso no tempo. Aliás, uma pergunta importante. A nossa anatomia humana está mudando. Isso. A gente já não está mais nascendo com apêndice, algumas pessoas não nascem mais com caninos. Você acha que a anatomia esotérica do ser humano também está mudando? Isso não é falado nos livros? Eu também sempre achei isso. A anatomia sutil da gente, ela está mudando. Os nossos chakras estão mudando. A nossa aura está pegando outras vibrações. Cara, a humanidade está avançando mesmo que não pareça. Claudinei, 500 anos atrás, eu e você pararíamos numa fogueira da Inquisição por um papo desse. E tem gente que acha que o mundo não melhorou. É claro que a problemática do mundo de miséria, isso sempre aconteceu. Remonta lá atrás, bárbaros invadindo a Europa, sempre foi violento. E o mundo foi pior. Né? Já foi pior. Hoje, a gente tem muito livro para ler, tem um monte de coisa agora. Tem a mesma imaturidade da humanidade e a sua violência. Só que, como contraponto, nunca tivemos tanto acesso à parte espiritual como atualmente. Claudinei, a gente teria que ralar num templo anos a fio para poder pegar parte da informação. Hoje, num clique da internet, você abre um universo de informação. Então, como que piorou? Melhorou muito a abertura. Eu falo, né? Eu outro dia estava comentando que a gente vai pensar em, sei lá, arautos do conhecimento da humanidade, ou mesmo míticos, né? Você vai pensar uma figura como um Merlin, distante, né? E que tinha um grande conhecimento. Hoje,
Se você pegar um Merlin, né, que não existiu de verdade, mas estou falando da figura mítica, né? E comparar com qualquer pessoa que está envolvida no movimento esotérico, essa pessoa sabe mais do que o Merlin sabia. Exato. E outra, pega sei lá, uma bruxa lá da antiguidade, tá? E pega hoje uma pessoa adolescente viajando na internet. Ela tem um acesso muito maior. Agora, aquela bruxa lá, ela tinha algo empírico que o cara não pega pela internet, que é a vivência prática. A sabedoria do conhecimento. A sabedoria intuitiva, que às vezes o conhecimento engessa a pessoa hoje. Outra coisa, conhecimento não é sabedoria, né, Cláudia? A pessoa pode estar cheia de conhecimento e está imatura nas relações. Exato, não tem amadurecido isso em termos de sabedoria. Olha, tem umas pessoas aqui fazendo algumas perguntas. A Kelly, ela está falando sobre as cores da aura. Wagner, fala sobre as cores da aura. E o Herbert, ele está pedindo algumas indicações de livros que ele já deu, viu? Herbert, depois dá uma volta aí, que ele já falou dos As livros. Cores da aura é o seguinte: as energias da gente refletem o que nós pensamos, né? Existem as cores da aura, as cores das formas mentais que a gente pensa e as cores dos chakras. É um mosaico de situações, tá? Então, por exemplo, uma pessoa tem um pensamento celeste voltado para o alto. Como o céu é azul, a mente dela gera um teor de energia que parece azulado. Alguém com desejo sobre algo, energia alaranjada na aura, que é o desejo por alguma coisa. Se é bom ou ruim, depende do que ela está desejando. Rosa na aura, sentimentos elevados. Todo mundo sabe disso. Um amor, uma coisa muito grande. Agora, cores acinzentadas, amarronzadas, já denota energias que bloqueiam mais do que abrem. Então, você vai falar cor violeta, lilás, acima do verde, para dar uma elevação. O amarelo é excelente para inteligência. O amarelo que todo mundo coloca no umbilical, no chakra umbilical, ele é excelente para desbloquear a aura da cabeça, deixar a mente mais vivaz. E tem as cores dos chakras que variam de acordo com o momento. Por exemplo, o chakra da garganta, que todo mundo coloca o azul celeste. Não. Depende do teor do assunto que você está falando. Está falando de amor, fica rosa. Falando de céu, azul. Falando mal dos outros, fica tudo escuro. E o chakra cardíaco, verde, muitas vezes está rosa, que é o sentimento. Então, não é uma cor, são várias cores que registram o momento da pessoa, o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Tá? Tem um livro da teosofia muito bom, chama O Homem Invisível e Invisível, da editora Pensamento, do Led Bitter e da Annie Besant, para ela pesquisar. Tá? Já na questão da saída do corpo, alguns autores que eu recomendo. Tá? É melhor procurar por autor que faz. Robert Monroe, clássico, Sylvan Muldon, Valdo Vieira, o meu próprio livro, o Projeções da Consciência é legal, porque no final eu coloquei um link, a pessoa clica, abre uma bibliografia enorme na internet, com assinalados os melhores livros para ela iniciar. Tá vendo? Dicas aí. Olha só, a gente tá chegando no finalzinho do podcast, mas tem uma pergunta aqui da Nanda que eu não posso deixar de fazer. Ela tá perguntando assim: essa palestra que o Wagner vai dar no Rio de Janeiro sobre hinduísmo, não pode vender para o público online? Ela está perguntando. Lá lota, são 200 pessoas, é um centro espírita. Não vai ter online. Que é a Casa Francisco de Assis, é uma atividade interna da casa, é igualzinho, você tem uma sessão mediúnica que você vai filmar. Não, ali é uma casa que tem uma atividade espiritual, lá sempre arrecada alimentos que distribui para famílias carentes. Quando eu vou lá, enche, então dá uma doação maior de alimento das pessoas. Dessa vez, estão pedindo para levar uma lata de leite, né, em pó para comunidades carentes. Isso vai ser nas Laranjeiras, dia 11 de agosto, sexta-feira, às 19 horas. Como as pessoas fazem para se inscrever? Não, essa vai ser de mão de luz. É no sábado, dia 12 de agosto, no Instituto Leonardo da Vinci, o espaço no bairro de Olaria, vai ser uma sobre hinduísmo. Então são duas. Lá no meu Instagram, @WagnerDeloyBosch, tá lá os banners, e no site ppb.org.br, na cara do site, tá o banner, telefone, endereço, com as duas palestras que eu vou fazer, 11 e 12 de agosto. Então, olha só, é só você seguir, viu, Nanda? O Wagner nas redes sociais, já aproveita aí, @Wagner Borges. Wagner Deloy Borges. Wagner Deloy Borges. E no site lá, o meu, ippb.org.br, tem livros para download gratuito. Várias sessões com estudo e texto de um monte de coisa. E na capa do site, as próximas palestras. Já segue e já faz sua inscrição. Eu vou estar dando uma agora nessa sexta aqui em São Paulo, lá no Ipiranga. Eu vou estar falando de experiências fora do corpo, correlacionada com chakras, com aura, com egrégora, num mosaico assim bem universalista, para a pessoa ter visão de conjunto. Um quebra-cabeça aí para você juntar. Então segue lá no IPPB, tá bom? E para a gente finalizar,
A Samira tá falando aqui que tá feliz, Samira Shahin, tá vendo A Samira, um abraço para nossa amiga, né? Feliz em ver essa dupla aqui. E o Paulo, ele tá perguntando, pode-se dizer que o fenômeno da bilocação, famoso com santos católicos Sim. e outros, seria uma projeção astral? Na verdade, o nome bilocação ele é moderno, um nome que a parapsicologia criou. No século XIX, na área espírita, por exemplo, na revista espírita do Allan Kardec, era chamado bicorporiedade. Você está deitado dormindo, houve uma saída do corpo, o teu corpo espiritual não rebate luz para ser visto com os olhos, mas podem acontecer materializações do corpo astral da pessoa que está projetada. Isso ganhou o nome de bilocação, bi de 2, locação de lugar. Porque neste momento, seu corpo está aqui e o seu corpo astral está ali, mas não está no astral, está no próprio plano físico. Uhum. Você está locado em 2 planos, não é que você dividiu. Você está fora, materializado. Eu olho para cá, vejo sua forma física, olho para lá e vejo você. Estou vendo você em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, 2 corpos pode ocupar bilocação. 2 lugares diferentes do espaço. É o nome técnico. Agora, não são experiências fáceis. Os relatos que se tem são de santos católicos dentro da área da hagiografia com H. Você fala assim, estudos hagiográficos, quando você vai estudar a vida de um santo cristão. Uhum. Então, eu pesquisei relatos. Santa Maria de Agreda, Santa Colomba de Rieta, São Francisco Xavier, modernamente Pio de Petrautina e vários outros em que estavam num lugar e foram vistos em outro materializado. Agora, pesquisando, você vai descobrir vários relatos yogis também lá na Índia. É que, para o cristão, ele acha que só ocorreu com o pessoal dele. Lá na Índia está cheio de relatos de bilocação. E o lance do corpo não putrefar, como vários casos católicos, na Índia está cheio de relatos de yogis que o corpo não putrefou. Então, o que eu sempre falo, visão de conjunto. Você não imaginar que é só aqui lacrado dentro de uma área. Né? Então é isso. Olha só, gente, que delícia esse papo, né? Foi maravilhoso. Wagner, repete as suas redes sociais, o pessoal te seguir. Instagram, @WagnerDeloy-Borges. Eu não tenho como atender, lá são centenas de mensagens por dia. Tem um grupo que atende. No YouTube eu tenho um canal com 215 mil pessoas inscritas. Maravilha. É Wagner Borges. Lá eu coloco os programas da Rádio Vibe Mundial e tem mais de 600 vídeos gratuitos também para o pessoal poder acessar. Então, segue o Wagner aí nas redes sociais, sobretudo no YouTube. Ouve também o Wagner na rádio, tá toda quinta-feira. E o Claudinei me deu o livro novo dele aqui, ó. Aqui. Ó, 60 minutos para entender o Wicca. Isso mesmo. Onde ele desmistifica bem fácil um monte de coisa. Eu tô ganhando de presente, já vou ler hoje à noite. E uma outra hora que você me chamar aqui der tempo, eu venho pra gente bater outros papos. Com o maior prazer. Agora, uma curiosidade. Sabia que a filha da Anne Besant, ela era da ordem que o Gardner, que foi o fundador da Wicca, fez parte? Não sabia desse detalhe. Fellowship of Crotona, lá em New Forest, na Inglaterra, era coordenado pela filha da Anne Besant. Você sabe que nesses estudos todos eu estudei o material do Aleister Crowley também, cara. Tá. Depois o Israel Regard, a Diane Fortune, todo esse pessoal passei também. Queridinha, Diane Fortune. Queridinha, amo. Né? Espero que você goste, viu, Wagner? 60 minutos. Claro, né, gente? 60 minutos é uma leitura rápida. Não dá para entender tudo em 60 minutos, mas é um começo. Viu? Legal. Um carinho para você e brigadão por ter vindo. Legal, Claudinei. Prazer enorme. E um abraço para todo mundo que está assistindo aí. Espero que esse papo tenha sido legal. Maravilhoso. Vamos fazer vários recortes depois. Obrigado, viu? Ó, você que está vendo a gente, estamos no finalzinho. Quero relembrar que todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 16h30. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e acione também o sininho de notificações. A próxima vez a gente pode fazer uma de perguntas e respostas. O pessoal já desde o início bombando e a gente vai respondendo. Vamos trazer o Wagner de novo. Já vai pensando nas perguntas. Combinado. Obrigado, viu? Legal. Obrigado, gente. A gente se vê. Tchau, tchau.